Olá a todos, tudo bem? Bom, pessoal, esse vídeo que eu vou fazer agora é especificamente sobre uma monumental obra publicada no Brasil sobre teoria da arquitetura. Agradeço a solicitação da Milena, Milena Mello, que é quem me mandou os comentários. Aproveito então, já peço a todos que me mandem comentários, inscrevam-se no canal, divulguem, passem para todos os conhecidos. E à medida do possível eu vou comentar sempre que eu tiver chance e fazer os vídeos de acordo com a demanda de vocês. O que ela me solicitou foi a partir de um vídeo que eu fiz sobre teoria da arquitetura e especificamente ela estava com a curiosidade de que eu comentasse sobre o monumental livro que foi publicado no Brasil do Hanno Walter Kraft, um emérito professor formado em História da Arte na Alemanha. Ele nasceu na década de 30 e morreu na década de 90, especificamente em 1993. Ele sempre se dedicou, graças ao acesso que ele pôde ter a partir da década de 80 e 90 da digitalização dos acervos bibliográficos das bibliotecas alemãs. A maioria está tudo disponível, inclusive, para a gente acessar em PDF, como a biblioteca francesa Gálica também tá disponível. A gente pode, inclusive, fazer o download desses livros, tratados, manuscritos. A Alemanha e a França lideram realmente o mundo nesse aspecto. E esse professor, nascido em Bonn, mas que teve toda a sua vida acadêmica dedicada na cidade de Augsburg, ele desenvolveu intensamente o seu estudo especificamente sobre a arquitetura, a arte e a teoria da arquitetura e da arte. Foi quando ele publicou em 1985 essa edição, talvez a única grande obra dele. Não há outros livros que ele tenha feito. A sua tese de doutorado ele defendeu com aproximadamente 28 anos, 27 anos na verdade, incompletos, para fazer 28. Era um brilhante estudante e professor, e se dedicou a catalogar todos esses textos e estudá-los profundamente para escrever uma importante obra, que é a História da Teoria da Arquitetura. Eu não tenho a edição alemã, infelizmente, mas eu, como colecionador de textos e tratados de arquitetura, eu prometo que eu vou adquirir e mostro para vocês em outro momento. O que eu tive acesso a primeira edição que eu tive acesso foi a edição americana, que é essa edição aqui que eu vou mostrar para vocês. Foi publicada na década de 90 pela Universidade de Princeton. É essa aqui. Foram feitas edições em paperback e em hardcover. A minha que eu pude ter acesso foi essa em paperback, mas é um livro realmente monumental. O livro, especificamente, foi publicado, portanto, em 1985 na Alemanha. Aproximadamente 10 anos depois, foi um sucesso na Europa e foi publicado em inglês pela editora da Universidade de Princeton. Foi essa edição que eu tive acesso no final da década de 90, comecinho dos anos 2000, quando eu estava ainda terminando a graduação. E agora falando da edição brasileira, né? Foi feita graças aos auspiciosos trabalhos do professor Oliver Tolle. Quem não conhece, recomendo que busque esse importante professor do Departamento de Filosofia da USP. Eles têm produções incríveis. É deles, inclusive, a tradução direta do alemão, que o Oliver Tolle, inclusive, fez estágios e estudos na Alemanha, da Estética de Hegel, em 4 volumes, também publicado pela EDUSP, ou dos livros do Schlegel, ou do Schiller, dentre outros, né? Tem um grupo de professores que fizeram importantíssimas traduções dessas obras para o português. E essa edição específica saiu pela editora da Universidade de São Paulo em 2016. É essa aqui. É um volume monumental, também em capa dura, extremamente bem ilustrado, né? Só para mostrar algumas para vocês. O livro é muito bem ilustrado. Qualquer página que a gente abra tem uma diagramação excelente, um papel incrível, o trabalho primoroso, realmente. Essa edição vale a pena e é uma obra fenomenal, extraordinária.
né? Talvez a mais importante obra de teoria da arquitetura que tenha sido publicada no Brasil, graças, sem dúvida, à editora da Universidade de São Paulo. A Milena pediu para eu comentar rapidamente os capítulos do livro. São muitos, eu já vou dizer de antemão que são 30 capítulos. Essa edição brasileira respeita completamente o texto original alemão, né? E tá muito similar, inclusive, é uma boa tradução, está muito similar, inclusive, à edição americana. Os 30 capítulos, inclusive na edição brasileira, há o prefácio também do autor que está colocado lá e a introdução que é colocada pelo autor. E ele vai basicamente desde a antiguidade, começa, né, rapidamente falando desde a antiguidade, depois tem um capítulo específico sobre o Vitrúvio, passa pela Idade Média e as cópias que foram feitas do Vitrúvio ao longo do tempo. Depois ele se dedica ao início do Renascimento, às obras do Alberti, Francesco di Giorgio, Filaretti e os outros tratadistas do período. Ele chega inclusive a falar de alguns autores medievais, Rorixer, dentre outros, né, que são chamados, né, de copiadores vitruvianos. O Villard de Ronecourt também está dentre os autores abordados. Depois ele passa para os regressistas vitruvianos, esse termo é da François Choet, no livro A Regra e o Modelo, vários, dentre eles Fra Giocondo, Cesare Cesariano, dentre outros, estão todos aqui discutidos, pelo menos todos o que até aquele momento o Hanno Walter Croft teve acesso. Bom, e depois ele vai pelos outros 30, os outros 28 capítulos, 30 no total, ele chega basicamente, né, até o pós-Segunda Guerra Mundial, né? Esse livro ele conclui-se basicamente na década de 60 para o comecinho da década de 70. Ele passa pelos tratados franceses, tratados de fortificação, tratados alemães, tratados italianos do Barroco, tratados alemães, franceses, ingleses, chega inclusive às produções ibéricas e norte-americanas. É claro que ele não fala de tudo, né? Não tem como abordar tudo, mas em termos de teoria e história da arquitetura, talvez seja o mais completo de todos, juntamente com o livro do Christoph Townes, de também História da Teoria da Arquitetura. Depois ele chega, inclusive, a tocar na Escola de Chicago, teóricos do século XIX, Escola de Chicago. Por fim, ele vai passar pelo futurismo italiano, fala das tendências inovadoras, inclusive teóricas, na União Soviética e aos textos fundamentais que vão ser após a Segunda Guerra Mundial. Espero que fique bastante curiosa a Milena e os outros para buscar nesse livro as indagações importantes que nós temos que fazer sobre a evolução do pensamento e, paralelamente, como muda a teoria da arquitetura e a sua produção. Obrigado, Milena. Obrigado a todos. Mandem novos comentários e indagações. Um beijo e abraço.